É livre estou, livre sou. Livre sou, livre sou. Na, 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 na. Essas loiras. Olá, Home Studies. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema que nos é muito caro enquanto pessoas, né? Que é a nossa liberdade. Todos nós acreditamos, né, muito nisso, né? Mas nós podemos definir a liberdade de várias formas. A história da filosofia também define a liberdade de várias formas. Bom, eu vou tentar explorar algum pouco disso com vocês, mas primeiro a gente pode definir a liberdade, ou tentar definir a liberdade, a partir de duas perspectivas. Pode ser uma liberdade ontológica. O que é ontologia? Ontológica, liberdade ontológica. Uma liberdade enquanto constitutiva do indivíduo, enquanto constitutiva do sujeito, que faz parte da sua própria essência. Mas a liberdade também pode ser definida a partir do seu viés político. O que é liberdade? Enquanto a nossa vida social, enquanto implicada na nossa vida social. Então, não dá para explorar todos esses temas numa aula, mas eu vou começar a delinear para vocês alguns conceitos que a gente pode entender. Eu coloquei aqui algumas frases que exemplificam, né, a nossa a opção de escolhas que o mundo nos oferece, né? Nós temos uma frase famosa que todo mundo já deve ter ouvido aí: ser ou não ser, eis a questão. Tá onde, Léo? Eu acho que é Hamlet. no livro daquele livro de autoajuda lá. O Shakespeare conhece essa obra aí, não deve ter lido, não necessariamente precisa ter lido para conhecer essa frase e saber que ela é uma frase do Shakespeare, né? Que ela coloca exatamente uma indecisão fundamental com a qual o Hamlet se depara, né? Ser ou não ser, eis a questão. O mundo é aberto a possibilidades, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, desde que eu me responsabilize por isso depois. Responsabilidade, importante. Libertas, quais será também. Conhecem esse lema aí? Está na nossa bandeira do nosso estado de Minas, para você que é de fora do nosso estado. Venha conhecer Minas Gerais, que é o estado mais legal do Brasil, afirmo isso sem sombra de dúvidas, tá? Libertas, quais será também? É um lema da nossa bandeira que faz referência, né, a um evento muito importante na história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira, né? O desejo de liberdade que os povos representam, né? Mas vou explicar para vocês de uma forma como a gente pode entender essa liberdade então agora, só para vocês verem que tanto na literatura quanto na política, esse desejo de liberdade, essa vontade de ser livre, ela é presente. Nós podemos entender a liberdade a partir de uma seguinte perspectiva, que é o seguinte: não ser sujeito a ninguém a não ser você mesmo. Ou responder apenas ao seu próprio princípio, à sua própria razão, ao seu próprio pensamento. Isso é um tipo de liberdade. Responder, ou por outro, você pode entender a liberdade política como responder apenas às leis, ser sujeito apenas às leis. Como que isso se define? Bom, existe duas formas de a gente começar também a explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Na outra aula eu falei para vocês sobre natureza e cultura, o link está aí embaixo. Acesse para você, se você ainda não viu, assista sobre natureza e cultura. Nós, seres humanos, somos seres ambíguos. O que significa ser ambíguo? Nós não somos só uma coisa, nem só outra. Nós somos duas coisas, ou mais, como você quiser definir. Mas nós somos, pelo menos, pertencentes de um lado, com um ser humano que tem um corpo natural, biológico, ao campo da natureza, mas nós também somos seres que produzimos cultura. O que é produzir cultura? É pegar isso que o mundo te oferece e ir além disso, não se resumir apenas aquilo que o mundo te oferece. Então, o ser humano nasce num determinado lugar, ele tem essa determinação da natureza, né? Ele fala um determinado idioma, mas ele pode transcender isso que o mundo lhe dá, produzindo cultura. Então, essa liberdade, ela é presente quando a gente fala disso, quando a gente fala dessa transcendência que o ser humano tem a partir da sua cultura, a possibilidade de ressignificar isso que o mundo lhe dá, ok? Bom, eu não vou falar especificamente sobre alguns pensadores hoje, porque depois a gente vai ter uma listinha sobre algumas aulas sobre a liberdade em cada pensador específico, mas para a gente entender que a liberdade se constitui dessa forma. Com relação à liberdade política, por exemplo, nós temos
um conceito de liberdade que os povos antigos tinham e um conceito de liberdade que nós contemporâneos temos. Vou explicar para vocês. Na antiguidade, vocês que gostam muito de história, eu sei que vocês estudam história muito bem, existia a possibilidade de, na vida pública, ok? O ser humano ser livre. Ele exercia o seu papel de cidadão, ele debatia com os seus indivíduos, ele discutia os rumos da cidade, era um tipo de liberdade política, ele se sentia livre exercendo o seu papel de cidadão. No entanto, ele era vigiado na sua vida privada. Como que ele era vigiado na sua vida privada? Bom, um exemplo muito claro para vocês, ele não podia seguir qualquer religião. Geralmente, a religião era a religião que o Estado adotava como oficial, que cada lugar adotava como oficial. Então, na vida pública, ele era livre, mas na vida privada, ele era vigiado pelo Estado. Na contemporaneidade, nós temos uma inversão desses valores. Nós prezamos muito pela nossa privacidade, nós prezamos muito pela nossa liberdade individual. Mas, enquanto nós somos mais livres do ponto de vista individual, talvez nós somos mais vigiados do ponto de vista público. Por quê? Nós não exercemos a nossa cidadania tão plenamente como eles exerciam antigamente. E temos uma ideia de representatividade na democracia, principalmente com relação à democracia do nosso país, uma ideia de representatividade, ok, que nós elegemos pessoas que vão decidir por nós os rumos do nosso país. Quando quem deveria exercer esse papel somos nós, para exercer a nossa liberdade, ok? Para decidir quais são os rumos que nós devemos tomar. Mas só para que nós entendamos que existe uma diferença da ideia de liberdade antiga para a ideia de liberdade que nós adotamos hoje, ok? Então, todos os acontecimentos políticos e históricos que influenciaram na história da humanidade fizeram essas transformações radicais. Vou falar sobre um cara específico para vocês, Descartes, tá bom? Vocês já devem conhecer o Descartes do plano cartesiano, já devem conhecer ele de outros carnavais, eu conheço o Descartes de outros carnavais. Bom, mas o Descartes, a gente fala que o Descartes é o fundador da modernidade. O que o Descartes fez? Ele estabeleceu uma filosofia, e nessa filosofia, também vai ter uma aula aí sobre o Descartes específica, mas ele chegou a uma conclusão específica. Penso, logo existo, tá? Quais são as consequências das afirmações do Descartes? De que o ser humano existe sozinho, de que ele não precisa de outros seres humanos, de que ele é autossuficiente, ele não precisa de outros seres humanos para existir. E aí entra os problemas de por que a gente então vive em sociedade, por que a gente se relaciona com outros indivíduos. A gente vai ter, do ponto de vista político, os contratualistas, que vão dizer que a gente vive segundo um contrato social, mas acontece que depois disso o ser humano, né, pensa a sua própria liberdade individual com muito mais valor do que antigamente. Por quê? Porque ele se vê como um indivíduo isolado do todo, isolado da parte, ok? Mas no século XX, a gente tem um cara, esqueci de colocar o nome dele aqui, Sartre, ok? Bom, nós temos uma corrente que chama o existencialismo, tá? O existencialismo é o seguinte, que uma corrente filosófica que diz que o ser humano não nasce para cumprir nenhuma natureza, que o ser humano não tem nada que o anteceda. Bom, o que ele está dialogando contra quem? Bom, vamos pegar a religião cristã, por exemplo, né? Que Santo Agostinho, que era um filósofo, Tomás de Aquino, que era um filósofo, entendia que quando o ser humano vinha, né? Quando o ser humano existia nessa temporalidade aqui, ele estava cumprindo uma natureza. O que é a natureza? A natureza que era determinada pelo seu Criador, ok? Então o ser humano ele só seria livre naquele contexto quando ele cumpria aquilo pelo qual ele foi designado, enquanto criatura de um Criador. Se ele andasse fora dos rumos, ele estava escravo das suas paixões, ok? Ele não seria livre, ele seria determinado pelos seus desejos, pelas suas paixões. Essa é uma ideia antiga. O existencialismo diz que não, isso não existe. Não existe nenhuma natureza, nada que anteceda a existência do ser humano. Por isso essa famosa frase do existencialismo, a existência precede a essência. Primeira coisa que o ser humano faz, existe. E a partir da sua existência, ele pode construir qualquer essência. Ele pode ser o pedreiro, ele pode ser o carpinteiro, ele pode ser um professor, ele pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque ele é livre para fazer da sua existência a sua
a essência, ele pode construir a sua essência a partir do momento que ele existe. Vamos falar mais um pouco sobre Sartre também nas próximas aulas. Então, se você gostou desse conteúdo inicial, nós vamos ter mais aulas abordando esses assuntos. Se inscreva no canal, ative o sininho e aguarde as notificações para que a gente possa conversar mais um pouco sobre as ideias de liberdade. Libertas quae será também. Liberdade. Liberdade. Pra dentro da cabeça. Como é que é? Como é que a liberdade é? Ah, esqueci, cara. Como é que era? Do. Ah, esqueci. Não,